Olha aí, muito bem, que maravilha, estamos de volta com mais uma videoaula do nosso discipulado. Que bênção de Deus! Eu sou o pastor Leonardo Nunes, pastor auxiliar da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Restauração, cujo pastor presidente é o pastor Mauro Francisco da Silva. Hoje nós estaremos falando sobre a nossa última videoaula. Estaremos falando sobre as ordenanças de Jesus, especificamente sobre a Santa Ceia. Na aula passada nós falamos sobre o batismo. As ordenanças são duas: o batismo nas águas e a ceia do Senhor, ok? E hoje nós estaremos falando sobre a segunda ordenança, a ceia do Senhor. Nós podemos dizer para você que a ceia do Senhor, ela é um imperativo, né, da parte de Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 23 a 26 diz assim. Aliás, eu estou sem o versículo aqui, né? Não tem como eu estar lendo ele. 1 Coríntios 11, 23, nós vemos aqui as instruções de Paulo acerca dessa ordenança de Jesus. Quando ele diz, fazei isto, nós podemos perceber que se trata de uma ordem de Jesus. Jesus reuniu seus discípulos para celebrar a Páscoa. E no momento em que ele estava celebrando a Páscoa, a Bíblia diz que ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Naquele momento, Jesus estabelece uma nova aliança no seu sangue e na sua carne, que havia de ser partida na cruz do Calvário. Então nós vemos ali naquele momento, porque Deus havia estabelecido uma aliança com Abraão, depois veio para Isaac, Jacó e assim sucessivamente. Então nós vemos aqui, quando há essa transição, Jesus cumpre tudo que estava escrito a respeito dele na lei, e agora ele estabelece uma nova aliança no seu sangue, sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Ele ainda não tinha morrido, mas ele já estava ciente que ele haveria de morrer na cruz para salvar a humanidade. E ele então deixa ali uma ordenança para os seus discípulos, para que eles fizessem esse ato até que ele voltasse para buscar a sua igreja. Então ele diz: fazei isto em memória de mim. Dá-se-á início então a nova aliança. A aliança estabelecida por Jesus Cristo no seu sangue. E nós vemos aqui que essa ordenança ele é um imperativo, e fica ainda mais evidente ser uma ordenança para a igreja quando Jesus repete a expressão: todas as vezes que comerdes em memória de mim. Fazei isto em memória de mim. Fazei isto todas as vezes que comerdes este pão. Fazei isto todas as vezes que beberdes esse cálice. Anunciais a morte do Senhor até que venha. Então nós observamos que essa ordenança é um imperativo da parte de Jesus Cristo, mostrando assim que este ato deveria ser parte da nossa prática
cristã. Era para que a igreja prosseguisse fazendo esse ato até que ele voltasse. Seria uma prática que a igreja deveria fazer, que deveria fazer parte da vida da igreja. Uma ordenância e um imperativo. O que é um imperativo? É o que exprime uma ordem que se impõe sem discussão possível. Imperativo não se questiona, né? Não se impõe aquilo que está sendo ordenado. Isso é um imperativo. Então nós precisamos entender que essa ordenança de Jesus não é se eu quero, ou se eu devo, ou se eu faço ou não faço. É uma ordenança, é um imperativo. Nós temos que fazer, porque ele estabeleceu isso. Ele instituiu essa ordenança, ele mandou nós fazer isso. Se não fizermos, estaremos então desobedecendo ao Senhor. Jesus deixa aqui claro o caráter simbólico do ato. Esse ato da ceia, quando ele pega o pão e diz, isto é o meu corpo, e ele pega o cálice e diz, este é o sangue da nova e eterna aliança, ainda não havia se consumado o sacrifício dele lá na cruz, o sangue dele ainda não havia sido derramado, a sua carne ainda não tinha sido partida, mas ele já estava estabelecendo aquele ato da ceia como um ato simbólico, para que nós pudéssemos lembrar, nunca se esquecer. Então era um ato simbólico quando ele diz, fazei isto em memória de mim. Então não era algo literal, era algo simbólico. O pão representava o seu corpo, o cálice, que é o vinho, simbolizava então o seu sangue, que havia de ser derramado para resgatar a humanidade do seu pecado. Então a ceia do Senhor é um momento de recordação, para que nós pudéssemos lembrar tudo aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, morrendo na cruz para a remissão dos nossos pecados. Que maravilha, né? Quando nós celebramos a ceia, estamos anunciando a morte do Senhor. Estamos dizendo para as pessoas hoje que não vivenciaram naquela época, estamos lembrando para as pessoas, olha, alguém morreu na cruz para nos salvar. E este alguém é Jesus. Ele ordenou que nós fizéssemos esse ato solene para lembrar. Então nunca se esqueça daquilo que Jesus fez por nós na cruz, que fez por mim e fez por você na cruz. Todas as vezes que eu pego o pão e que eu pego o cálice, eu estou com isso celebrando, ou lembrando, recordando o que ele fez por nós lá na cruz do Calvário para nos redimir dos nossos pecados. Quando nós celebramos, estamos então anunciando a morte dele até que ele volte. E estes elementos são, portanto, figurativos e não literal, ok? E não literais. Quando Jesus instituiu exatamente o pão e o vinho como os elementos da ceia, ele sabia exatamente o que estava fazendo. Né? Jesus sabia exatamente o que ele estava fazendo. Para os judeus, o pão e o vinho fazia parte de um ritual de aliança, né? De uma aliança de sangue, o mais alto nível de aliança a que alguém poderia se submeter. Então, aquele ato que Jesus fez, lá naquele momento que ele estava com os discípulos celebrando, ele estava estabelecendo uma aliança de sangue,
que no caso, como eu já disse, é o mais alto nível de aliança que alguém poderia se submeter. E ao contrair então uma aliança deste nível, as duas partes estavam declarando que misturavam suas vidas, né? E tudo o que era de um passava a ser de outro e vice-versa. É uma aliança, é um contrato, um estatuto estabelecido ali que Jesus estava fazendo com os seus discípulos. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, que quando ceamos, estamos reconhecendo que realmente estamos aliançados com Cristo e que nossas vidas estão misturadas, fundidas uma na outra. Nós vemos Paulo escrevendo acerca do corpo, né? A igreja é o corpo, Cristo é a cabeça. Então, a igreja e Cristo estão aliançados. Cristo é a cabeça, de onde vem o comando, a direção, de onde emana, né, o estatuto, as ordenanças. E a igreja, como membros individuais, forma o corpo. Então, Cristo e a igreja estão aliançados, né, com as suas vidas misturadas e fundidas uma na outra. Que maravilha! O que seria uma aliança de sangue? Olha só o exemplo aqui do Antigo Testamento, lá em Êxodo capítulo 24, versículo 7 e o versículo 8 diz assim: E tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: Tudo o que o Senhor tem falado, faremos, e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue, porque ele estava ali estabelecendo uma aliança com o povo de Israel. Então ele tomou aquele sangue e aspergiu-o sobre o povo e disse: Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. Então, na verdade, aquela aliança que Jesus estava estabelecendo com os discípulos era uma aliança de sangue. Ela ia ser marcada, né? Ele aspergiu sangue na cruz, derramando sangue. Era uma aliança de sangue. E ali então havia, no caso de Moisés, aquele sangue foi aspergido sobre o povo e disse: Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. Êxodo capítulo 24, versículo 7 e o versículo de número 8. A Bíblia fala a respeito da mesa, né? Jesus se reuniu com os discípulos à mesa, estando ele à mesa. Mesa fala de um lugar de comunhão, onde as pessoas estão juntas, sentadas juntas, fala de um lugar de comunhão. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16, devemos estar em comunhão com Deus e com o corpo que é a igreja. Quando nós nos reunimos para celebrar, ou para lembrar, ou celebrar a morte de Cristo, até que Ele venha, nós precisamos estar verdadeiramente em comunhão, no sentido horizontal, que é com os irmãos, com a igreja, e no sentido vertical, em comunhão com Deus. Sentar à mesa para celebrar a ceia
A mesa fala de um lugar de comunhão. É preciso que nós estejamos unidos no mesmo propósito, na mesma fé, juntos, comungando a mesma fé. Que maravilha! Na ceia, nós também anunciamos a morte do Senhor Jesus Cristo. Jesus disse que todas as vezes que comer o pão e beber o cálice do Senhor, estaríamos anunciando a sua morte até que ele venha. Então, na verdade, nós, ao reunirmos para celebrar a ceia do Senhor, nós estamos com isso celebrando a morte dele, né? Estamos anunciando a cada pessoa que ali está que Jesus morreu, que ele deu a vida na cruz do Calvário para nos salvar. Estamos lembrando isso. É para que nós jamais nos esquecemos ou venhamos esquecer daquilo que ele fez por nós na cruz do Calvário. Esse ato sendo repetido todas as vezes que nós nos reunimos para celebrar, nós vamos lembrar a morte de Cristo, do que ele fez por nós ali na cruz do Calvário. Conforme 1 Coríntios capítulo 11 e o versículo de número 26. Nós sabemos que há consequências espirituais quando nós participamos da ceia de forma indigna. Então, a ceia do Senhor é um momento especial de comunhão, é um momento de reflexão, um momento de devoção, de fé e também de adoração. Então, note, né, o quanto esse momento é especial. É um momento de comunhão, de reflexão, de devoção, um momento de fé e é um momento também de adoração ao nome do Senhor. Tudo deve ser feito de coração e com reverência, com temor de Deus. É um ato que devemos fazer com reverência, porque é um ato de consequências espirituais. Quando nós fazemos ou realizamos este ato de forma irresponsável, sem a devida reverência, há consequências espirituais. Então nós temos que ter cuidado ao participar da ceia de qualquer jeito. Diz a palavra de Deus lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. No capítulo 11, versículo 27, a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Olha o que diz agora o versículo seguinte: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, então, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, conforme 1 Coríntios 11, 28 até o versículo 30. Então nós temos que ter cuidado ao participar da ceia. Nós precisamos nos examinar e ver se estamos realmente dignos de participar ali daquele ato, daquele momento, porque do contrário nós teremos consequências espirituais quando participamos de qualquer jeito, sem examinar, sem a devida reverência. Nós sofremos então as consequências. Portanto, tomar a ceia do Senhor indignamente significa participar dela sem discernir o seu verdadeiro propósito e significado. Não nos reunimos apenas para comer, como um algo obrigatório, ou eu tenho que participar. Eu preciso conhecer a profundidade do significado daquele ato,
do que Jesus Cristo fez por mim e fez por você. Eu preciso discernir isso quando eu estou participando da ceia do Senhor. Tomar a ceia indignamente é permanecer indiferente à comunhão, né? Do corpo de Cristo. Indiferente à comunhão. Eu preciso estar em verdadeira comunhão com o corpo de Cristo. Eu preciso verdadeiramente estar em comunhão. Muitas vezes a pessoa está de mal um com o outro e está participando da ceia. Ele não está discernindo o verdadeiro sentido da ceia do Senhor. Então, nós não podemos permanecer indiferente à comunhão do corpo de Cristo, desprezando a igreja de Deus e humilhando aqueles por quem o sangue do Cordeiro foi derramado. Conforme nós podemos ver em 1 Coríntios capítulo 10, versículos 16 e 17. E 1 Coríntios capítulo 11, o verso de número 20. Que maravilha! Portanto, então, participar da ceia do Senhor indignamente é alimentar um espírito amargurado e favorecer uma natureza facciosa. Então, olha aí o perigo de tomar a ceia sem discernir, né? É alimentar um espírito de amargurado e favorecer uma natureza facciosa. É comer o pão e tomar o cálice com uma atitude ímpia e irrefletida, sem reflexão. Temos que ter cuidado. É olhar para o pecado sem qualquer disposição em se arrepender. Tanto faz, está pecando e está comendo pão sem discernir o significado verdadeiro, né? Então é comer o pão e tomar o cálice com uma atitude ímpia e irrefletida. É olhar para o pecado sem qualquer disposição em se arrepender. Por isso, tomar a ceia indignamente é um pecado tão grave, porque estamos simplesmente fazendo isso com irreverência, sem o devido respeito ao verdadeiro sentido da ceia, do pão que representa o corpo que foi partido e o cálice que representa o sangue que foi derramado. O apóstolo Paulo diz que quem participa da ceia indignamente torna-se culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então toma cuidado, reflita, analise, examine-se primeiro antes de tomar a ceia do Senhor. Quem toma a ceia do Senhor indignamente desonra o corpo e o sangue de Cristo. Então nós temos que refletir sobre isso. Por causa da impenitência diante do seu pecado, quem participa da ceia do Senhor indignamente envergonha e insulta o Filho de Deus. Então que Deus nos ajude e nos abençoe para que nós não venhamos a participar da ceia do Senhor sem discernir, sem entender o significado. É muito importante. Então veja, os critérios básicos são para tomar a ceia, né? Quem pode participar? Os critérios básicos são estar aliançado com Cristo, ou seja, deve receber Jesus Cristo como Senhor, como Salvador. Você deve ter estabelecido uma aliança com Ele, reconhecendo que Ele é o Cristo, o Senhor, o Salvador, que morreu na cruz para nos salvar. Deve receber Ele como Senhor da sua vida e Salvador. Então você precisa estar aliançado com Cristo, né? Aos que já então confessaram a Cristo como Senhor e Salvador, que foram batizados, que simboliza a nossa participação na morte e na ressurreição de Cristo. Quando eu sou batizado, eu participo da morte, sendo sepultado nas águas, ficando ali o velho homem, a velha natureza. E ao sair eu participo da ressurreição para uma vida nova em Cristo, para viver em novidade de vida, né?
Então veja, aqueles que já confessaram a Cristo como Senhor e Salvador, foram batizados nas águas, que estão em plena comunhão com Deus e com a igreja. Entende? Então eu preciso estar dentro dessas condições para que eu possa participar da ceia do Senhor. Não é de qualquer jeito que nós vamos fazer isso. Tá certo? Que Deus em Cristo Jesus nos ajude, nos dê graça e nos dê vitória. Assim eu encerro estas aulas do discipulado, agradecendo a Deus e a cada um dos irmãos que puderam participar de todos os módulos. Se você tiver dúvida, reveja os vídeos que estão no YouTube, no nosso perfil lá, na nossa página, que está com o seguinte nome: AD Restauração. AD Restauração. Entendeu? AD Restauração. E você vai ver todos os vídeos do nosso discipulado. Eu quero orar por você. Vamos fazer uma oração juntos para que Deus possa nos ajudar, nos abençoar a cada dia a permanecer firme e saber discernir o verdadeiro sentido das ordenanças de Jesus, tanto do batismo como da ceia do Senhor. Amém? Oremos então ao Senhor. A partir de agora, nós vamos estar falando com Deus. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, exalto, magnífico o nome do Senhor para sempre, porque o Senhor é bom e porque eterna é a tua misericórdia. Pai, nós falamos a tua palavra durante este período em que ministramos estas palavras, a palavra do Senhor, nestes módulos no discipulado. Pai, abre a mente e o entendimento de cada um para compreender as verdades eternas e o significado, Senhor, destes símbolos que é a ceia do Senhor e também o batismo. Em nome de Jesus, Pai, seja com cada um. Dá-nos a vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Que Deus nos ajude e nos abençoe, nos dando a paz e a segurança necessária. Eu louvo a Ti, Senhor, e engrandeço o Teu nome hoje e para todos sempre. Amém e graças a Deus. Fiquem todos com Deus na paz do Senhor.